Vamos para o episódio 16 de Jojo e... talvez eu tenha finalmente entrado no mindset do Jojo? Talvez. Acho que Jojo se beneficia de assistir semanalmente até, não só de comentar semanalmente, porque maratonar Jojo é um inferno pra mim. Mas assistir toda semana um pouquinho é uma dose legal e divertida de loucura. E esse episódio foi especialmente bacana nesse sentido por algumas cenas-chave, assim. Esse episódio tem um arco completo do peixe, o que é interessante. Porque isso me lembrou bastante até o Shoot, que tem um dos meus momentos preferidos de qualquer coisa que eu já tenha visto na minha vida. Que é o momento em que ele amarra o bagulho na cabeça dele. Eu já comentei algumas vezes, assim, esse momento. Eu gosto bastante desse momento do Shoot. E eu gosto bastante de todo o arco que o peixe passa por esse episódio. Que é ele perceber que ele não tem mais como depender do irmão e ele ter que se virar independentemente com o Bucciarati. E... primeiro que dá uma das falas mais maravilhosas desse episódio e que precisava de alguém consciente e lúcido do lado do Bucciarati, que é ele falar: esse tempo todo o problema nunca foi o homem com o poder de envelhecer, foi o homem com a vara de pesca. E tinha que ter alguém do lado falando: mas pera, Bruno, desculpa, com todo respeito, eu ainda não entendi qual é o grande risco do homem com a vara de pesca. Se você puder me explicar, eu acho muito engraçado. O homem com a vara de pesca. E aí, o homem com a vara de pesca, que é desenhado para parecer um nabo humano, que tem um design, né, claramente feito para ele ser um personagem de alívio cômico, ele tem um momento fodão sexy. E eu só posso supor que é pra ser uma cena cômica. Eu espero que seja uma cena cômica, porque ficou muito engraçado. A cara de personagem fodão de Jojo é basicamente a cara sexy que todo cara tem do grupo principal, ou o próprio... como é que chama o filho da puta? O prosciutto. O prosciutto, inclusive, é o cara mais mafioso italiano de todos, né? Ele é um cara, um mafioso italiano que também faz bico como modelo de alta costura? Sim. Mas máfia e high fashion são tão italianos quanto o fascismo. Então, tamo aí, tamo junto. E ele passou por todo um ciclo que ele mata alguém pela primeira vez, e eu gosto do detalhe de ele achar que ele matou alguém, mas nem foi tão marcante assim. Eu gosto desse pequeno detalhezinho. E depois tem mais um momento maravilhoso, que eu achei até que teve uma inteligência ali na montagem da cena pra gente fazer, a gente entrar um pouquinho mais. Assim, o negócio pode se chamar JoJo's Bizarre Adventures, mas não é porque ele colocou bizarro no título, e não é porque eu tô aqui falando de todas as cenas idiotas que eu gosto, que o negócio pode simplesmente esquecer e fazer qualquer coisa e esquecer que existe suspensão de descrença e que tem um limite, sabe? Porque Jojo não é Gintama. Não pode simplesmente fazer qualquer coisa. Ele tá ali no limite pra gente aceitar a loucura e não aceitar a loucura, sabe? Porque ele precisa se levar a sério em certos momentos. Então ele precisa de um mínimo de... e eu espero que vocês entendam como eu estou usando esse termo, realidade e verossimilhança. Ele precisa de um mínimo pra gente acreditar nas coisas que estão acontecendo, mesmo que as coisas que estão acontecendo sejam absurdas. Eu vou dar até um exemplo interessante. A vara de pescar do peixe é uma vara de pescar mágica, é um stand. Stands não existem. Vara de pescar mágica que atravessa a parede e entra pelo corpo da pessoa pra atingir o coração, não existe. A gente sabe disso. Mas a gente sabe como funciona uma vara de pescar. Então, se ele estivesse segurando com uma mão só e o negócio estivesse completamente reto, com o fio assim num ângulo de 45 graus para baixo, porque ele tá segurando o negócio para cima, ia ser idiota.
Então ele toma o cuidado do cara segurar com as duas mãos como uma vara de pescar de verdade e enrolar o anzol como uma vara de pescar de verdade e ela fazer aquela curva como uma vara de pescar de verdade, porque a gente sabe como funciona uma vara de pescar. Então precisa de um equilíbrio de verossimilhança e loucura, sabe? Não é vale tudo. Então ele tem um momento que é o momento onde o Bucciarati tá todo separado pro cara não conseguir achar o coração dele, que é um momento legal de tensão, e eu gosto desses momentos de Jojo, que são muito bizarros, mas eles criam um impasse. Então você precisa esperar a situação se desenvolver, porque se alguma coisa sair do lugar, uma catástrofe muito grande vai acontecer. E aí ele tem aquela fala que é maravilhosa, que é ficar completamente parado sem fazer nada é o sinal da minha determinação. Que eu não sabia, mas é o mote da minha vida, a minha vida toda. E ele precisa realmente não fazer nada e cria aquele caralho, o que vai acontecer? E ele não pode fazer nada. E ele tá esperando alguma coisa acontecer. E aí o trem dá uma balançada e as partes se separam. Então ele cria esse momento de acaso pra gente acreditar no acaso pro mal, que é ele não fez nada, mas as coisas estão dando errado. E as partes estão se separando, ele não consegue se juntar. E pode acontecer das partes se separarem porque o trem balança. Então ele cria esse momento para depois uma outra curva fazer as partes se juntarem e a gente já ter acreditado no anterior. Então, sim, se pode acontecer por acaso de as partes se separarem, pode acontecer por acaso de as partes se juntarem. Então, precisa de um certo acordo ali na bizarrice. E é isso que eu acho que quando é bem usado o Jojo brilha. E aí tem a cena final da luta do Bucciarati com o cara, com o peixe, e que resolveu uma dúvida pra mim, que eu tinha essa dúvida que não era tão complicada assim, mas enfim. O cara separa magicamente as coisas com um zíper. Se ele desativa o stand antes de juntar as peças do corpo da pessoa, é só uma pessoa esquartejada, né? É uma pessoa esquartejada. E aí o cara é esquartejado, jogado no rio. Tem aquele arrivederci. E agora a menina tem um stand, que provavelmente é um monstrão, porque ela colocou a mão no chão e é uma garra gigante e tal. Então vamos ver, né? Isso por enquanto, quando for legal, vai ser legal. Por enquanto não é nada. E a preparação do peguei uma amostra de sangue de Bruno Bucciarati. E, aliás, esse Jojo inteiro tinha que ser refeito pelos caras do Italian Spider-Man. Assista o Italian Spider-Man, é maravilhoso. Respeita la donne! E, enfim, isso aí, o sangue do cara vai ser importante alguma hora, suponho. E a situação toda se resolveu. E é isso. Bom episódio. Curti, me diverti. Avisando, nós acabamos de completar 8 anos de canal, que eu não aconselho pra ninguém. E vamos comemorar amanhã, no VideoQuest 87 de Tengen Toppa Gurren Lagann, escolhido pelos nossos padrinhos. Então seja um padrinho do VideoQuest também. Ajude a escolher, por exemplo, o VideoQuest 89, porque o 88 a gente já tá preparando, já tem um tema escolhido. O 89 é dos padrinhos, eles escolheram Gurren Lagann. Antes disso eles tinham escolhido o Jojo Parte 4, finalmente. E o Nanimaster Kurosawa, tinha esquecido o nome do personagem. Então são boas escolhas, nossos padrinhos têm bom gosto. Faça parte desse seleto grupo, você também. Muito obrigado, falou.